Olá, você que me assiste, que Deus abençoe todo o teu momento, né? Os dias vividos teus na presença de Jesus, que Deus te guarde, que Deus te dê muita honra. Nós temos um título da mensagem de hoje e é: por que na mesma família existem bons e maus? Por que na mesma família existem bons e maus? Você vai entender isto, né? A Bíblia não omite nada. E então nós vamos entender isso na palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, agora oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor para nos trazer esse entendimento, porque, meu Deus, nós não entendemos. Por que que de uma mesma árvore às vezes saem frutos bons e frutos ruins, frutos saudáveis e frutos podres? Meu Deus, ensina-nos a entender isso, porque, ó Deus, nesta vida que vivemos, precisamos da direção, da orientação, da sabedoria, do entendimento e da graça do Senhor. Senão, Senhor, nós ficaremos aqui confusos nesta terra, mas aqueles que têm o Espírito do Senhor e que buscam o Senhor jamais serão confundidos. Por isso nós cremos, nós oramos e nós abrimos o nosso coração e mente para entendermos a Tua palavra. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Porque na mesma família existem bons e maus? Vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Que maravilha! Estamos quase terminando o primeiro livro de Samuel e então estaremos, depois que terminarmos o primeiro livro, né, e depois da morte de Saul, estaremos então debaixo, porque Saul vai morrer, claro, né? Nós estaremos debaixo da orientação de Deus para o que iremos fazer daí para frente. Mas entendamos então o que está escrito em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 4. Vamos dividir bem este capítulo, porque este capítulo tem muita informação, muita riqueza em história, muita riqueza em filosofia, muita riqueza em psicologia, muita riqueza em atitudes, em graça. Esse capítulo é cheio de coisas que às vezes os pregadores omitem pregar, mas nós queremos passar detalhe por detalhe. Lemos então o versículo 1 assim: E Samuel faleceu, e todos os israelitas estavam reunidos, ou se ajuntaram, e lamentavam por ele, ou choravam por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi, ou em algumas Bíblias dizem, então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Preste atenção, deserto de Parã. Versículo 2 diz: E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo. Maom estava do Carmelo a aproximadamente 3 quilômetros de distância. E ele morava em Maom, mas as posses dele, os gados, né, estavam no Carmelo. As criações dele estavam no Monte Carmelo, em Carmelo. E o homem era muito abastado, era muito rico, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, no lugar que ele tinha a sua propriedade, né? Versículo 3 diz: Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. E ela era uma mulher muito inteligente, muito sensata, de bom entendimento e de uma aparência de formosura grande, ou muito formosa. Falando do homem, diz: mas o homem era grosseiro, o homem era mau e maligno, e ele era da casa de Caleb. Agora versículo 4. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas no Carmelo. Né? Glória a Deus pelo que lemos na palavra de Deus. Vamos andar aí, porque a geografia aí é muito extensa.
E nós vamos ter que viajar rapidinho nesta geografia. Eu quero que você entenda que as coisas de Deus são feitas da forma de Deus e não do homem. Bom, no vídeo passado terminamos dizendo então que Davi fala então com Saul, se prostra em reverência ao rei, ele se despede, Saul pede a ele uma aliança, Davi promete que vai cumprir aquela aliança e cumpriu. Então o que ocorre é que Saul vai para sua casa, Davi volta para a caverna. Mas interessante é você lembrar que aquela caverna não seria tão segura mais para Davi, porque agora Saul sabia que ele estava ali dentro. E a Bíblia então para por aí, dá um tempinho rápido e do capítulo 24 então entra no capítulo 25 dizendo: e faleceu Samuel. Quando você busca alguns estudiosos, eles divergem dizendo, simplesmente que faleceu Samuel, pulam detalhes ali, mas a Bíblia traz um detalhe dizendo que todo Israel se ajuntou ali para chorar, para lamentar a morte de quem? Simplesmente de Samuel. Quem era Samuel? Samuel era um que nem era para ter nascido, não era para ter existido. Mas, por o sofrimento, como já falamos em vídeos passados, de uma estéril que sofria afrontas, ofensas, ela pede este menino, este bebê a Deus. E diz que o devolveria à casa de Deus, que ela queria tão somente ser mãe, para tirar essa afronta dela. Então, depois que o sacerdote, que era corrupto, mas abriu a boca para abençoá-la, ela vai para casa, coabita com o marido e tem um bebê. E esse bebê veio a ser Samuel, que veio a ser devolvido lá no tabernáculo, que veio a servir a Eli ali, como um servidor de Eli, que cresceu ali e se tornou um grande profeta, ou o maior profeta de Israel ali no tempo dele. E este homem, que era profeta, ungiu 2 reis de Israel. E na sua morte, no seu falecimento, os 2 reis estavam ali, Saul e Davi. Tenho certeza, pelo que diz a Bíblia, que se ajuntou todo o Israel ali. Então estava Saul e Davi. Havia uma trégua depois que Davi Saul deixa Davi na caverna. Ali Saul manteve a palavra por um pouco tempo. E foi nesse pouco tempo que Samuel então falece e que eles estão ali, aquela multidão ali, para enterrar e para chorar Samuel. Mas depois que fizeram o funeral de Samuel, que enterraram Samuel, a Bíblia diz de Davi. Omite Saul. Saul possivelmente voltou para casa, mas Davi então vai para o deserto de Parã. Por que será que Davi foi para o deserto de Parã? O deserto de Parã está ao nordeste do Sinai. O deserto de Parã era aquele mesmo lugar ali perto de Sinai, que não estava tão longe também de onde Moisés apacentava, porque ele apacentava as ovelhas no deserto de Midian. Não estava tão longe do deserto de Parã. Porém, ali naquele deserto de Parã foi onde a nuvem parou para que o povo se acampasse ali. Eles acamparam nesse deserto. Davi estava revivendo talvez a história de quando o povo saiu do Egito. Ali eles acamparam. Desse mesmo deserto foi quando Deus ordenou a Moisés que enviasse 12 espias à terra prometida, um de cada tribo. E desses 12 foram enviados Josué e Caleb junto com eles. Estou falando isso para você entender bem a história. Então Davi fica ali um tempo, passeando ali, andando nestes locais ali, onde foi escrita a história do povo de Israel, a história do povo de Deus. Davi estava passando exatamente onde o pai, o clã da sua tribo ali, Judá, passou. A família de Judá passou ali. O que acontece é o seguinte: Davi então aparece, a história muda do deserto de Parã, para Maom. Maom era o local onde habitava um homem chamado Nabal. Se você não prestou atenção, há uma harmonia entre Davi e Nabal. Davi lá no deserto de Parã. Então, a Bíblia muda para o versículo 2, falando deste homem chamado Nabal, e que esse homem era muito rico. Este homem era calebita. E quem era
os calebitas, né? Caleb era filho de Jefoné, o quezeneu. Quem eram os quezeneus? Os quezeneus eram um povo, né, nômade que habitava em Canaã, antes que o povo de Deus tomasse, né, recebesse de Deus a terra prometida. Olha que relação existe entre este Nabal. Este Nabal era da tribo de Caleb, né, que era de Judá. Né? Porque esses quezeneus se juntaram à tribo de Judá. Quando você observa, esses quezeneus não eram povos ruins, muito pelo contrário. Mas deste povo ótimo que se juntou a Judá, que agora vem Nabal a ser da tribo, um homem muito rico, muito farto, né? Um homem que tinha uma abundância grande de animalia, né? De gado, etc., e que tinha uma casa na cidade e que tinha um terreno lá no Carmelo, né, uma propriedade no Carmelo onde tinha as suas criações. Este homem, a Bíblia diz que ele era mau, apesar de ser muito rico, ele era maligno, apesar de ser dos quezeneus e ser calebita, ele era maligno, um homem duro de coração, um homem grosseiro, mas era casado com uma mulher que a Bíblia descreve, Abigail, uma mulher, além de inteligente, de sensata, ela era linda, uma mulher adotada tanto de beleza natural como beleza interior. No interior dela havia muita beleza. E então, acontece no versículo 4, que Davi aparece então no deserto. E qual deserto? De Maom. Então, para ele ter ido lá, ficado um tempo em Parã, até voltar para Maom, existiu um tempo este que Saul estava mantendo a palavra dele, não estava mais perseguindo a Davi. Mas Davi volta ali por alguma razão de Deus e então ele se encontra ali no deserto, observando que ali no alto do Carmelo ali existia um homem que tosqueava as suas ovelhas e que tinha muita abundância. Como Davi estava no deserto e Davi não tinha riquezas nas suas mãos, nós vamos ver no próximo vídeo que Davi manda a este homem, alguns dos seus homens, pedindo a ele socorro. Só que já entendemos que o homem era mau, que o homem era terrível, era maligno e casado com uma mulher maravilhosa. Volto ao título da nossa mensagem. Porque na mesma família existem bons e maus. Talvez você nunca entendesse isso até chegar o momento desta mensagem. Por que existe essa diferença na família? Existem ditados, né? Como os dedos das mãos não são iguais, ou os dedos de uma mão não são iguais, um é diferente do outro, mas cada um tem uma utilidade, mesmo sendo diferentes, eles são dedos da mesma mão. Mas não entendemos quando se trata de família, de pessoas boas e ruins da mesma família. Sabe por quê? Deus, quando criou o homem, ele deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não fez robôs, Deus fez homens com sentimento, com decisões. E cada pessoa decide quem ela quer ser na vida, o que ela quer fazer na vida. Tem uns que pendem para o mal, como este Nabal, de uma família tão boa, família de Caleb, vindo dos quezeneus, juntos com Judá, se juntaram ali e formaram famílias boas, destemidas como foi Caleb. Infelizmente, aparece este homem na história, um homem ruim, um homem ingrato, um homem totalmente maligno, arrogante, infiel, injusto. E isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas eu quero que você entenda que cada pessoa escolhe como irá produzir o seu destino, porque o seu destino, quem faz é você. Os seus destinos vêm das decisões que você toma agora.
Se você tomou um destino errado no passado, uma decisão errada, certamente hoje você está sofrendo pela decisão errada que você tomou no passado. Mas mesmo assim, sofrendo, mesmo em qualquer situação, você pode mudar o teu futuro. Porque a decisão passada não te faz escravo para sempre se você colocar o teu raciocínio em ordem. Porque Deus te deu a capacidade de raciocinar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e a Bíblia nos afirma, os evangelhos nos afirmam, todos os servos de Deus, os apóstolos, os discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, né, pastores, liderados, todos nós devemos, segundo a Bíblia, prestar a Deus um culto racional. Quantos cultos são prestados fora do raciocínio? A pessoa chega na igreja, vê um pulando e vai pular também, porque o que pula agrada o pastor. Então eu vou pular também para agradar o meu pastor. Mas que tristeza quando as pessoas fazem algo na vida sem raciocinar. Se casam sem usar o raciocínio, criam empresas, criam negócios sem usar o raciocínio. Pintam e bordam sem usar o raciocínio. Se envolvem em alianças erradas porque não usam o raciocínio. E a Bíblia diz que até o culto que prestamos a Deus deve ser um culto racional. Este homem, nos vídeos próximos, sofrerá uma grande consequência porque não usou o raciocínio. Mas a Bíblia diz que ele tem uma mulher racional. Uma mulher inteligente, onde a sensatez habita no coração dele. Na mesma casa existe um maligno e existe uma mulher grandiosa. Olha a diferença. Olha como pode ser. Na mesma casa, parece que um cultua a Deus e o outro cultua ao diabo. Na mesma família. Nós sabemos que nós não podemos mudar este quadro. Que se há algo errado na nossa família, só Deus pode mudar. A Bíblia diz que através do conselho nasce a sabedoria. Mas é através da sabedoria, né, e do temor a Deus que nasce a mudança. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus e atrai para você a sabedoria de Deus, que é o princípio dela, é o temor, então você vai tomar decisões sábias. E essas decisões vão definir o teu futuro. Porque na mesma família existem bons e maus. Nós não podemos escolher qual família nós vamos nascer. Samuel nasceu de Ana, uma mulher que o pediu a Deus. E Deus a deu. Samuel teve outros irmãos, mas a Bíblia concentra em Samuel, porque Samuel foi o produto de um pacto, de uma mulher que orava e que pediu, que chorou, que se humilhou diante de Deus e diante do sacerdote e diante da sua opressora. Ela veio pedir socorro de Deus. Se você que não entende o porquê dos bons e os maus estarem na mesma família, quiser mudar a tua história, indiferente dos demais, você pode mudar a tua história, desde que você a entregue nas mãos de Deus, o único que pode transformar deserto em fontes é Deus. O único que pode transformar tempestade em bonança é Deus. O único que pode fazer nascer um cabelo na tua cabeça ou fazê-lo cair é Deus. Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle da cor da tua pele. Deus tem o controle de todos os teus movimentos nesta terra. Deus tem o controle do planeta. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. O rei pode dar ordem para todos. O rei pode ser líder de todos. Mas o coração do rei está nas mãos de Deus. Deus determina o que vai acontecer com o rei. Então ele pode ser autoridade, mas ele tem uma autoridade soberana, divina.
sobre ele, que é Deus. Esse mesmo Deus que tem o coração do rei nas mãos, tem também o teu e o meu. Muitas coisas na vida você não vai entender. Muitas coisas na vida você vai buscar explicação e não vai haver respostas para as suas perguntas. Mas você pode caminhar com Deus e conversar com Ele e dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu oro. Mesmo que eu não entenda, eu busco do Senhor a resposta. E mesmo que depois que o Senhor me der a resposta, eu ainda não entenda 100%, eu vou me curvar ao Senhor, que é sabedor de todas as coisas e que tem o bom e o mal nas tuas mãos. Quantas pessoas vemos por aí que a gente diz: isto é caso perdido, esse já não tem mais jeito. Mas se nós levarmos essa dificuldade que essa pessoa tem até Deus, Deus pode dar um jeito. Deus pode fazer aquele quadro mudar, aquela história mudar. Para Deus, o bom e o mal não faz diferença se Ele quiser mudar. O mal pode se tornar tão bom quanto o bom. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não faça como Nabal, não endureça o teu coração, não seja maligno. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, se curve a Ele e diz: Senhor, o que esse pastor está falando, eu quero para minha vida. O que esse pastor está dizendo, eu quero para minha vida. Se há possibilidade de mudança, e ele diz que há, nas mãos do Senhor, eu me jogo nas mãos do Senhor, para que eu possa fazer a diferença nesta terra. E o Senhor possa contar comigo para ajudar a outros a mudarem também de vida. Se a semente entrar no teu coração e produzir frutos, o teu fruto gerará uma semente para outro. E este outro também irá crer como você tem crido no teu Deus. Busque ao Senhor. Porque na mesma família existem bons e maus. Todas as famílias da terra estão nas mãos de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o coordenador de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele quer fazer a diferença no teu coração e no meu. Pode o mundo inteiro andar na contramão, sempre digo isso. Podem todos andar na contramão, mas você ande na mão. Ande na mão. Deus irá te proteger, por mais que milhares que venham contra você, sejam muitos, milhares e milhares, Deus irá proteger você. Feliz é o homem que põe no Senhor Deus a sua confiança. Deus jamais te desampara e jamais me desampara. E oremos pelas nossas famílias, oremos pela nossa pátria, oremos pelo Brasil. A oração do justo tem poder nos seus efeitos, porque Deus ouve a oração do justo, e o salmista disse: eu jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. No próximo vídeo você vai ver isto de fato na vida de Davi. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, que você busque a Deus ainda nos meus pijamas, buscando a Deus depois de mais de 5 horas na presença do Senhor. Eu quero me despedir de você dizendo: até amanhã, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe, no nome de Jesus.